Seguimos, peço que Rafael Sola da Silva venha conosco para receber nosso próximo palestrante para falar a todos. Também convido Ederson Guimarães Silva sobre implantação de EPC, redução dos níveis de aerodispersóides com VLE, ventilação local, exaustora no uso de ferramentas abrasivas de rebarbação e nas operações de solda. Venham conosco, por favor. Boa tarde a todos, espero que estejam bem, tenham se alimentado bem, auditório cheio. Bom, pessoal, sejam então bem-vindos aí a esse trabalho técnico que vai ser apresentado agora. Eu me chamo Rafael Sola, sou engenheiro ocupacional certificado e estou representante regional lá em Sorocaba e agradeço aqui a diretoria executiva pela oportunidade de moderar este trabalho técnico. Então, sem mais delongas, quero chamar aqui ao púlpito o senhor Ederson Guimarães Silva para fazer a apresentação do trabalho técnico sobre a implantação de EPC, redução dos níveis de aerodispersóide, com ventilação local exaustora, no uso de ferramentas abrasivas de rebarbação e nas operações de solda. Ederson, por favor. Obrigado, boa tarde a todos. Bom, o motivo dessa apresentação aqui, a gente mandou o tema antes de saber que esse encontro seria privilegiado com tanta coisa sobre ventilação, né? Pela primeira vez tivemos aí esses dois PhDs que nos deram a aula que a gente ficou até embasbacado, né? Com tanta tecnologia disponível. Bom, eu sou mecânico de formação, né? Então eu tive essa aula no ACGIH da 10ª edição, em 1980. E eu guardo o livro até hoje, né? Foi traduzido pelo eminente professor Remy. Tem que adiantar, né? Essa figura, o Remy da USP, os alunos, tinha um aluno que era muito bom, aí a segunda página do livrinho dele é as diabólicas partículas de pó. Tá os capetinhas aí, né? Os capetinhas são as diabólicas, né? Aí eu vou ler o que ele escreveu. Eu vou ler aqui. Aí nessa segunda página, ele chamava Remy Benedicto, tinha um Czinho, né? Da Politécnica da USP, e esse livro é de 1990, eu vou mostrar a página dele aqui, de 1980, então eu guardo há 45 anos. E foi bom porque quando eu fiz Engenharia de Segurança em 86, aí tinha aquela saudosa coleção da Fundacentro de 7 volumes, capa azul, Engenharia do Trabalho. O 4º volume tem 300 páginas de ACGH, que o autor foi o Nelson Nefuzzi e um parente meu. Bom, ele assina Guimarães, eu não sei qual que é o primeiro, eu esqueci. O Nelson Nefuzzi foi presidente da CETESB, né, que é a Agência Ambiental de São Paulo. Aí tinha um livrão desse que infelizmente eu não tenho, mas é tudo da década de 80. E, olha, o Remy escreveu assim: as diabólicas partículas de pó são maliciosos inimigos da saúde e das máquinas. Devem ser eliminadas próximo à sua fonte, pois de outro modo espalham no ambiente, poluindo o ar, depositando-se nas instalações. Sua eficiente aspiração requer determinada velocidade de captação e coifas ou captores localizados o mais perto possível do ponto de emanação. A configuração das coifas e a sua distância da fonte determinam a capacidade de exaustão. O diagrama ilustra a rapidez com que decai a velocidade de captação em função das distâncias até tornar insuficiente para captar as partículas. São, pois, fatores decisivos: forma, disposição da coifa e velocidade do ar. Então, no Brasil, a ciência e a ventilação industrial se resumiu às boas escolas de engenharia mecânica, né? Nós não temos tradição de, como tem nos Estados Unidos, toda a faculdade tem uma disciplina de higiene ocupacional, etc. Você tem lá na Virgínia, Cincinnati, um monte de coisa voltada fora da engenharia mecânica. Mas é aquilo, é cálculo mesmo, é ventilação, é pressão, é perda de carga, é curva, e etc, etc. Então, o que me fez o seguinte: eu presto consultoria há 35 anos e há uns 4 anos eu conheci uma empresa que ela é líder no segmento do produto que ela fabrica. Ninguém fabrica melhor que ela no mundo, de origem australiana, mas são o quê? São bombas de grande dimensão, bombas hidráulicas que transportam os minerodutos, né, os famosos minerodutos lá de Mariana, que manda para 600 quilômetros de distância, né? Um vai para o Rio de Janeiro, vai para
Campos de Goytacazes, né? Lá na Aiquelândia, que não virou nada, né? O Ike Batista construiu lá. Anglo-América manda de Conceição do Mato Dentro 550 quilômetros. Aí tem várias, aí a Samarco também manda para Anchieta, né, no Espírito Santo, também deve ser 500 quilômetros. Aí tem as várias estações de bombeamento. Bom, essa empresa fabrica as bombas. Tem bomba de 8 metros de diâmetro, 12 toneladas. E 14 engenheiros mecânicos na empresa, tudo especialista em bombas. Só que o pessoal do SESMIT, os 400 funcionários, não tem o apoio desses engenheiros. O engenheiro fica lá só nas bombas, né? E aí fizeram, quando você funde uma peça e ela aí, ó, olha que maravilha, aí, ó. O Leonídio, eu pensei que o Leonídio Vieira, né, está com 90 anos quase, e ele é o autor de vários capítulos do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, não de ventilação, né? O professor Leonídio, ele é auditor federal do trabalho aposentado, até as 5 últimas BHO ele veio, hoje ele não veio. Ele tem vários capítulos aí no curso de Engenharia do Trabalho. E o outro é o livrinho, eu até queria trazer em mãos, mas esqueci, esse famoso. E ali no prefácio, lá embaixo, ele escreve lá, ó, ACGH, exatamente o nome desse que o Rafael postou aqui. É o Manual of Recommended Practices American, da CGH. Então é a 10ª edição. Ó, é exatamente esse. Essa é a 31ª. O Remy traduziu aquele lá. Bom, estava falando do lado da indústria. Bom, as peças fundidas, vamos reaproveitar o ferro fundido, porque é matéria-prima, só que na geometria ela foi reprovada. Então eles têm que segmentar volumes de 3 metros cúbicos de ferro fundido. O que você faz? Você tem que cortar isso aí com o quê? Com goivagem ou grafitamento, que é aquele eletrodo de grafite de 1 polegada com oxigênio. Então, numa solda comum de eletrodo, você consegue lá 2 miligramas de manganês, no máximo 4 miligramas de óxido de ferro. Na goivagem, você pega 20 miligramas de óxido de ferro, 6 miligramas de manganês. E cobre também, né? Porque o eletrodo tem cobre. Então, é super poluidor, totalmente negro, né? O soldador usa uma PF2, ele fica todo preto aqui, se ele não usar uma balaclava e na máscara, porque... Bom, aí o que os caras fizeram? Pensa na coifa do seu fogão. Ah, só mostrar isso aqui, né? Você vê que, olha o tanto que foi bom esse curso de $400. Os cursos dos meninos lá, EAD, de poucas horas, de 9 horas já custa 600. EAD, no computador. Nós fizemos aqui por $400 presencial. O dele aqui custa $700, é 26 horas. Então, nós, de graça, né? O custo-benefício. Bom, aquela situação, ó. Aí os espertos lá falando, vamos projetar aqui uma bancada igualzinho de fogão. Olha que maravilha, né? Olha se isso aqui é possível. O cara coloca uma peça aqui de 1 metro cúbico aqui, passa pelo nariz dele, você tem uma coifa tipo canop, hop aqui. Além de ser extremamente cara, porque você vai precisar de uma vazão aqui 8 vezes maior do que essa aqui, né? Que é a fenda lateral. Então, esse desenho foi feito pelo Remy, lá em 1980, aí ele escreve aí o que é errado e o que é o certo, né? Então você vê, a exaustão de fumos nocivos para cima contamina a área da respiração do operador. Aí o que é o certo? Com o captor lateral, são aspirados na direção oposta, não prejudicando a saúde do trabalhador. Então essa figurinha é de 1960. Aí você vê uma bateria, uma sala de bateria, você faz carregamento, o aço sulfúrico é mais pesado, ele desce pelo chão. Aí você põe um ventilador diluidor aqui, vai adiantar alguma coisa? Nada, os gases vêm aqui para baixo. Você tem que pôr captores no chão aqui. Então, o certo seria o sistema de ar dutos aspirando ao ar sobre o piso, assegura sua remoção pelo exaustor, combinando com a renovação de ar da sala. Pronto, você exaure para fora. Depois os caras fizeram isso lá nessa empresa. Aí eu fui fazer LTCAT lá. Aí foi aquela revolução e aquela humilhação lá para os caras, né? Pagaram R$42 mil nessa central de vácuo aqui. Para fritar a batatinha, ótimo, né? No fogão. Na nossa casa, a próxima foto ele desenhou, o Remy desenhou a cozinheira lá. Mas a cozinheira vai estar vendo o quê? Ela vai estar vendo, vou mostrar, ela vai estar respirando vapor d'água e no máximo moexano, se ela está utilizando óleo vegetal de soja com hidrolisado, né? Que tem hexano. Tudo bem, não vai morrer disso. Mas o soldador está pegando isso tudo no nariz e desmanchando até o cabelo dele, né?
Então, esse aqui também, ó, errado. O exaustor mesmo de grande capacidade aspira as partículas somente dentro do limite da área em que a velocidade do ar for suficiente. A maior parte, porém, continua suspensa no ar ou depósito nos pisos das máquinas. Certo. O exaustor ligado ao ar dutos, esse termo a gente não usa mais, né? Ar dutos. Ao elevador de canecas, cria com a bica de descarga do depósito, uma depressão que aspira o pó mais leve, enquanto as partículas desprendidas da peneira são captadas pela coifa. Agora aqui, jato de areia. O coitado está nessa cabine aí, ó, com uma exaustão diluidora, né, para chaminé. A exaustão de pó do jato de areia para cima contamina a área de respiração do operador. Ou seja, naquela época que os infelizes do DRT inventaram que nós tínhamos que eliminar a areia, no Brasil é muito fácil, né? Areia, vamos eliminar, custa barato, vão dar lucro para as mineradoras, vão comprar escória de cobre ou granalha de aço. Eu estava lá na usina de Jari, alguém conhece Jari aí? No Amapá. Você só chega lá de avião. De carro você tem que ir no Amapá e voltar 300 quilômetros, atravessar o rio, para você chegar lá. Então, o Dr. Ludwig, Coronel Ludwig, foi plantar eucalipto lá no Jari para fazer celulose e exportar para os Estados Unidos. Aí ele rebocou da Ishikawajima, do Japão, 2 balsas. Uma com 3 caldeiras de força e a outra a usina de celulose. Demorou 95 dias a travessia do Japão para a Amazônia. Chegou lá na Amazônia, os caras fizeram um porto, pegaram a madeira que, vou chutar o nome, acho que é umbaúba. Quanto mais água ela absorve, mais dura ela fica. Aí eles puseram 700 estacas de um lado, 700 estacas do outro, nivelaram e encheram de água na vazante do rio. Aí as balsas vieram, estacionaram, uma 300 metros, 200 metros uma da outra. Então aqui você gera o vapor, aqui você tem a usina. Fizeram essa maravilha lá. Aí o cara apresentou até a maçã para o Ribeirinho, né? O cara trazia tudo dos Estados Unidos, navio, maçã. Os caras não gostavam de maçã, os meninos jogavam bola com maçã. Tem isso tudo num livro que a gente comprou, A Sagação do Jari. Aí o governo militar foi e tomou dele, do Coronel Ludwig, e ele experimentou várias... 13 minutos. Deixa a história para lá. Então, gente, o jato de areia ficava a 1.500 metros da usina, o cara usava o escafandro, entre aspas, de areia, né? E no máximo, você jogava jato de areia para o jacaré. Não polia ninguém. Aí você tinha lá o jato, ar comprimido, tinha a fogueirinha para você esquentar aquela areia, porque você reciclava aquela areia, né? Ele punha fogo, inclusive o café da manhã era peixe, né? Eles traziam de casa o peixe. Aí eu estou lá vendo o cara medindo sílica lá no cara do jato, porque o cara com ar mandado, você não vai medir poeira, né? Nem adianta. A gente mede para ver se tem vedação no traje, você faz uma inalável aqui, mas naquela época a gente nem fazia. Não existia nem ciclone naquela época, né? A gente não tinha ciclone. Bom, comia peixe lá junto com carvão, etc. Quer dizer, esse cara teve que importar granalha de aço de Minas Gerais, que saía mais ou menos uns R$50 o quilo para chegar lá na Amazônia, para ele tratar um tubo de aço que tem um valor residual de R$2. Por quê? Porque os iluminados da DRT ou da Fundacentro, não sei, falam, não, vamos acabar com a areia. Ou seja, a siderose, você acaba com a silicose da areia, mas você continua com a siderose, porque a granalha de aço ela é reciclada muito mais do que a areia. Então a granulometria da areia, da granalha de aço, ficava menor do que a areia. Você acha que o cara não respirava a partícula metálica? Muito pior do que a areia, porque a areia está lá no rio de graça. Você usava ela grossinha mesmo, porque dava um acabamento melhor na chapa enferrujada. Quer dizer, ficou muito pior. Mas não. O meu cliente já tinha essa instalação lá, ó. Ele já tinha uma cabine lá em Barcarena, aí já era outra, na Alo Norte, para recuperação de válvula, era isso aqui, ó, que ele usava de jato de areia. Você tinha correntes negativas, você tinha o piso gradeado aqui com lâmina d'água no chão. Você tinha um elevador de caneca e um filtro de manga. Pronto, zero de poluição. Não proibir a areia, vamos usar granalha de aço aqui também. Quer dizer,
Aí você tem, né, a cabine de pintura, mesma coisa, né? Se você tem um exaustor também diluidor, vai dar errado. Você tem que fazer exatamente uma cortina d'água no chão, jato descendente e aspiração lateral. Pronto. Esse caso aqui, o pó desprendido força pela correia transportadora não será suficiente captado pela coifa, mesmo usando elevada velocidade do ar. Você tem que cobrir essa coifa, você tem que enclausurar. Você tem que clausurar muito melhor, né? Bom, é isso aí o princípio, né? Você vai fazer uma diluição desse jeito, ó. Você vai introduzir um ar em cima da bancada e puxar pelo nariz dele. Quer dizer, inaceitável essa situação. Como é que volta? Opa. Aí você faz a maneira certa, né? Você tem a velocidade correta, né? Você vai sair pela esquerda. Aí se a poluição está aqui, então essa Best in Airlet edição, insuflamento de diluição ou uma mistura deles, né? Então os parâmetros de um bom projeto, né? Aquela corte do grafitamento foi feito dessa maneira aí, ó. Só que uma dimensão muito maior, né? Você captor, coifa, você gastou muito menos energia elétrica, você tem uma área de captação. No caso, essa aqui é até grande, né? No caso, nós fizemos lá a lateral. Então, você tem velocidade de captura, vazão, perda de carga, ventilador, coletor de partícula, quer dizer, são parâmetros de cálculo para você fazer a coisa certa. Então, está aí a cozinheira, ó. A minha mãe trabalhava desse jeito, coitada, não tinha coifa naquela época lá, né? Aí, aqui ela está respirando o hexano do óleo vegetal. Espero que todo mundo aqui tenha origem mineira e continue usando banha de porco. Aí você vai respirar, não vai dar problema nenhum, mas se você estiver usando óleo de soja, canola, você está respirando hexano também. Então, tudo bem, em casa você pode fazer isso. Agora, o que me motivou lá, além de trabalhar com esse tipo de coifa, eles usam muito a rebarbação, né? Eles usam esmerilhadeira até de 9 polegadas, que não é muito comum. Na indústria comum, o metalúrgico usa esmerilhadeira de 7 polegadas, a famosa Makita, 9 polegadas. Lá, pelo tamanho das peças, eles usam um pendular, que é um esmeril pivotado, né, que você coloca em cima da peça com rebolo, para ele arrancar 300 miligramas cada passada, em 7.000 RPM ali. Então, ele tem muita exaustão. Então, você veja, se você monta um esmeril com essa configuração aqui, está errado, porque você não envolve a coifa aqui, né? Quer dizer, o encobrimento insuficiente do esmeril, da roda do esmeril ou politriz, pode facilitar operações universais, mas impossibilitam a perfeita exaustão. O captor bem projetado deve assegurar uma aspiração eficiente dos resíduos, possibilitando a execução das operações previstas e facilitando a troca de rodas. Então, eu li aí o texto do professor Remy, e aí me inspirou isso, ó, essa observação. Hoje, uma esmerilhadeira convencional, você vai cortar uma peça de cerâmica ou de aço, você vai gerar esse monte particulado. E todo mundo em casa tem uma sucata de aspirador de pó. Você reconhece essa peça aí? Roubei da minha mãe essa coisinha. Aí você corta aqui, segurando com um alicate para não se cortar, aqui está em movimento, né? Pronto. Com essa fita aqui, como chama? Silver tape, né? Resistente e tal. Aí você vai e rouba também o conector do aspirador de pó da sua mãe. Aí você faz essa coifa aqui, uma evolução criativa, resultando resultados positivos. Ali você tem a conexão, né? Para você já pôr a parte do... Bom, a evolução disso, acho que eu passei muito aqui. Aí os fabricantes universais já pensaram nisso, né, antes. Fizeram uma peça em AutoCAD, vamos desenvolver essa coifa que vai proteger mecanicamente o disco de rebolo, mas também vai fazer a captação, dimensionando, né, de acordo com os princípios de VI, você ter uma melhor captação desse particulado. Aí, vamos projetar, você faz o quê? Modela numa impressora 3D e pronto, fazemos o teste. Adaptamos, colocamos e olha que maravilha. Ó, eu sou raiz, não dou conta nem de pôr filme aqui, ia ficar com 100 mega esse negócio. Tinha que passar pela nuvem, né? Então, mas você vê que está em movimento, né? Pela foto você vê que está...
Ó, então, do lado de cá já está com a coifa, cadê o aerodispersóide? Maravilha, você gastou 1 centavo com aspirador de pó, né? Tá certo que essa aqui já é a peça, mas eu fiz com aquela peça do exaustor da minha mãe. E aí os bons fabricantes já têm esses modelos. Lá era para mecânica, você tem um rebolo, você tem a coifa que protege mecanicamente o disco de corte ou o disco de desbaste. Aqui já tem esse fabricante americano aqui, que a foto dele é o Max, mas você tem Makita, Bosch, Hilt e DeWalt, né? Então aqui, ó, com a coifa, sem a coifa, ó, a fagulha some, né? Você vê que é um negócio que funciona legal. Bom, aí é o suprassumo, ó. Esse é mais ou menos um fornecedor sueco, né, que nós temos no Brasil, que é muito bom. Você adapta para esmerilhadeira, já tem até uma escovinha, você adapta lá. Já tem um mangote para você ligar na central de vácuo. E a solda MIG permite, porque a tocha da MIG, o eletrodo fica 2 centímetros da poça metálica, né? Então, você já tem essa coifa aí. Você já tem essa coifa. Agora, a solda com o eletrodo é difícil, porque o eletrodo tem 20 centímetros. Então, aí você vai usar o quê? Os braços extratores, né? Você movimenta, vou mostrar na próxima. Bom, aqui já estão os modelos das ferramentas adaptadas de primeira linha. Eu citei os fabricantes. E aqui, ó, um modelo experimental, né? É artesanal, caseira, mas funciona. O meu irmão tem uma marcenaria, né? Faz bricolagem, né? Terapia. E nós fizemos isso lá na marcenaria do meu irmão. Né? Barato. Mas aí ele tem outras ferramentas também, né? E tem a tupia, que gera mais pó ainda. E é diferente, porque a granulometria da marcenaria é muito menor. Então, os limites da CGH é para marceneiro, né? Aí fica os caras falando, você não vai medir poeira do carpinteiro? Gente, a carpintaria, a partícula é 60 vezes maior do que da marcenaria. Então, aqueles limites de poeira vegetal da CGH se resume às madeiras duras e a usinagem refinada para te dar uma granulometria de marcenaria. Agora, o carpinteiro da construção civil, gente, a partícula, se você fizer poeira respirável, vai dar 0,2, porque não entra no ciclone, é muito grossa. Mas os clientes, por favor, poeira mineral e poeira vegetal. Falei, pô, sabe, não tem sentido. Bom, aí os braços extratores para a operação de solda, né? Tem aquela curvinha que o professor Remy colocou as partículas diabólicas, né? Vocês lembram? Então, quanto mais você se aproxima da captura, você tem 100% de eficiência. Agora, o efeito flange, você potencializa ainda, né? A área azul de captura é muito maior. E aí é o suprassumo para quem tem operações de embancada, né? Para quem está dentro da indústria. Mas a gente trabalha muito com empresas de montagem e manutenção. Então, é difícil você ter um pipe shop com esse negócio, porque os pipe shops são improvisados, né? Então a gente trabalha em mineradora siderúrgica, aí continua ainda com a solda. É que a maioria agora está usando MIG, aí dá para a gente fazer aquela adaptação lá, né? Você faz a pré-montagem num pipe shop, depois você manda, por exemplo, para Vale, né? A gente trabalha muito em Carajás, ainda é difícil ter esse tipo de instalação num canteiro de obras, né? Mas na indústria metalúrgica, perfeitamente possível. Então, hoje você vai numa Mercedes-Benz, poxa, tem uma linha de montagem com todas essas coifas, o interruptor, o soldador liga e desliga aqui, ó, por essa coifa, tá a tecla de on-off lá do captor, né? E esse braço você leva para onde você quiser. Dá para se fazer. Então, essas centrais de vácuo, extratores de fumo, são equipamentos muito caros, né? Mas essas fotos aqui são indústria de joalheria, né? Ó, joalheria, né? Tá mexendo com peças de ouro, então tem bala na agulha para fazer uma instalação dessa aí, né? E sistema centralizado para a indústria segmento metal mecânico. Então você tem exaustão, tochas, né? Você tem a central de vácuo centralizada. Evitar vassoura, né? Você já tem um aspirador de pó para você pegar as partículas no chão, acaba com os problemas ergonômicos, e aqui você tem esmerilhadeira mecânica. Na indústria farmacêutica, você monta a capela, as capelas e as captação direta na fonte, outra central de vácuo.
Aqui você tem aspirador também, se caiu um fármaco no chão aí. E aqui foram os resultados vários que a gente fez, como exemplo, né? Então as concentrações são reduzidas com ventilação exaustora do esmerilhadeiro e solda. O convencional, né, sem VLE e com VLE. Então, para várias esmerilhadeiras de 4 a 9 polegadas, você tem é proporcional a concentração, né? Então você reduz de 2,89 para 0,91, 4,25 para 1,15, 5,58, isso de PNOS, né? Para 2,14. A goivagem, que é a grafite, 13,8 de óxido de ferro para 4,20. Limite de tolerância do ferro para nós é 4,8, né? 4,2, você pega a CGH é 5, fator 0,88, 4,8. Tudo bem, mas você tem que usar máscara. Manganês, 2,7 para 0,71, o cobre, 0,79. E a solda MIG, com aquela coifa, de 1,45 de manganês para 0,61. E esse fabricante aqui publicou isso aí, ó, 1,22 de manganês para 0,05. Aqui não dá para ver as nuvens, né, mas ele publicou isso aí, quer dizer, é extremamente fascinante. E nós já temos outras coisas, né? Olha só, o martelete pneumático com essa coifa envolvendo a ponteira do martelete, ó, de plástico, ela é sanfonada, e você adapta E é chinesa, gente, isso aqui. Está instalado aqui em São Paulo? Não, a 3.000 quilômetros daqui, está lá em Canaã dos Carajás, na S11D. Nós levamos para lá. Assim como essa furadeira aqui, ó. Você pega 100 litros de água, abastece 2 furadeiras, está vendo a setinha? É a mangueirinha, o umbilical. O cara está usando o face shield aqui por precaução, não tem nem fagulha e nem poeira. A base aqui está toda molhada, está vendo? E está lá, tempo esgotado, acabou. Bom, o outro tema que eu ia fazer é nessa mesma empresa de fundição, seria acoplar a lixadeira aqui nesse braço articulado, que é um braço que você consegue pôr o peso todo da lixadeira nesses braços, né? Ó, nessa 3Arm, é uma empresa espanhola, cada braço isso aqui custa R$70 mil, a empresa investiu, você faz esses 360 graus aqui mas o difícil é você colocar a exaustora e você rotacionar essa lixadeira, né? Porque o cara pega a peça grande, então nessa parte aqui ainda está difícil colocar. O que eu estou fazendo, vou fazer quinta-feira, vou voltar na fármaco, né? A gente está com esse problema aí, ó. Todo mundo já tomou amoxicilina, né? Para amoxicilina, a molécula a gente toma, mata o antibiótico, mas se você respirar a amoxicilina, ela é cancerígena. Então nós estamos usando ar mandado aqui, estamos analisando com o IOM aqui a concentração, só que os fabricantes, os fármacos, né? Eles não divulgam o limite de tolerância. Mas graças a Deus nós temos o Marcos Braga aqui, que ele calculou o TLV por derivação. Então, muito baixo, né? Impossível. Porque esse acoplamento aqui vamos falar de capacete, de plástico, ainda é sofrível, porque na hora que ele vai no banheiro, aqui tem um acúmulo da farinha aqui. Então, nesse caso aqui, essa foto aqui já tem 2 anos, hoje já modificou e eu não tenho a foto nova. Agora está com ar mandado, isso aqui é aquela... Então terminou. E no fármacos a gente, para algumas coisas, está partindo para isso aí, né? Golf Blocks, que é muito caro. Mas para amoxicilina, como a instalação é grande, você não vai pegar a farinha com aquela luvinha lá e colocar na drageadora, é difícil. Então tem muitos desafios aí. É isso aí que eu queria falar. Quer dizer, tinha muito assunto para mais 20 minutos, mas... Obrigado, Ederson, pela apresentação e pela condução, né? Sobretudo após o almoço, é importante a condução ser mais bem animada, né? É importante. Todo mundo acordou, né? A gente conversou bastante antes, né, da apresentação, e o Ederson sempre comenta que ele é um engenheiro raiz, que vai a campo e tal, e ele trouxe isso e demonstrou, então obrigado pela apresentação. Eu vou dar uma olhada se vieram algumas perguntas aqui, mas de antemão eu queria que você, de forma rápida, até porque a gente está com o tempo aí, como é que foi os seus desafios, não só no contexto de elaborar o trabalho técnico, mas preparar para a apresentação, para conseguir concatenar as ideias. Então, é uma primeira pergunta aí que eu gostaria que você comentasse.
Mas não tem planejamento, isso é naturalmente, você fala um monte de abobrinha, coisa boa. Quer dizer, é tranquilo, porque a gente tem esses 35 anos de campo, né? 35 anos de campo e tem um monte de história, né, que derruba um monte de paradigmas, né? Todo mundo vem com argumentos, a gente sempre tem um exemplo para contrapor, porque o pessoal engana muito, o pessoal estuda muito pouco, porque eu sou da época que nós éramos estudantes, hoje não existe estudante mais, hoje só tem aluno, né? Só assiste aula e para passar na prova. Então eu guardo o livro de 45 anos por causa disso, né? Eu tenho todos eles, tem 100 e tantos livros lá. Eu sou um acumulador também, né? Eu tenho lá uns 200 instrumentos quebrados que eu não vendi para ninguém. Eu acho que eu já vendi só para o Marco Cel, um bolhômetro, que eu me lembro, nunca mais vendi. Então, o pessoal não estuda. Então, você vai nesse lugar, você tem 14 engenheiros mecânicos lá, o que o pessoal nunca prestou atenção no sistema de exaustão lá da solda, né? Da manutenção. E os caras são bons, os caras sabem o que é VI. Só que esqueceram de estudar. Então agora, para preparar é muito fácil. É só... Naturalmente, você domina essas matérias. Eu... Posso falar mais um pouquinho? Eu tive 5 empregos em 7 anos. Aí todos os meus chefes sabiam menos do que eu. Aí eu fui pedindo demissão. Mas eu trabalhei com tudo. Eu comecei a fazer mestrado, porque naquela época tinha guerra Irã-Iraque, não tinha emprego, eu já fui aceito no mestrado no ITA, lá, de combustão e propulsão. Então, eu fui para a área de... A hora que o Rafael projetou aquela foguete subindo lá, eu ia trabalhar na MEC-B, né, Missão Espacial Completa Brasileira. Mas eu fui sustentado pelos meus pais até os 22, porque Faculdade Federal é aula de manhã, laboratório à tarde e as provas à noite. Aí eu fui fazer combustão, surgiu um emprego para trabalhar em trânsito. Eu me candidatei. Amanhã o secretário de Serviços Urbanos vai fazer uma entrevista com você. Fui lá para a biblioteca do ITA, estudei tudo sobre transporte e trânsito. O cara perguntava, ficava maravilhado com a minha resposta. Então você está contratado. Pode pedir demissão da pós-graduação, vem para Uberlândia. Você vai ser engenheiro de transporte e trânsito. Calcular a tarifa de transporte urbano. Beleza, larguei termodinâmica, equação de Bernoulli, mecânica dos fluidos, aerodinâmica, propulsão, graças a Deus, porque morreram 21 pesquisadores do INPE, né, naquela explosão da barreira do inferno. Se eu tivesse feito mestrado lá, eu tinha morrido. Sério? Pesquisa aí. Tem que diversificar, tem que estudar. Bom, vamos lá para algumas perguntas que chegaram aqui. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é do meu xará, Rafael, só colocou o primeiro nome. Ederson, como você determinou a vazão dos captores que recomendou para o seu cliente? Não projetei nada não, gente. Você tem um fornecedor sueco lá, vizinho dessa fábrica, né? Não vou falar o nome, não vou falar, né? Eu acho que é líder em ventilação e exaustão no Brasil, que é a Nederman. Vocês compram tudo deles, eles têm um laboratório que você leva a sua peça lá, eles soldam na hora e te dá a solução na hora. Você vai aqui em Jundiaí, marca um showroom lá, aí eu faço conta de caldeira e vaso de pressão, norma ASME. Não vou fazer norma de ventilação, não, isso aí foi em 1980. Cara, cérebro não dá conta mais, não. Então, você não tem que projetar, os parceiros, né? Está tudo tabelado também, não tem que fazer conta disso aí. Ederson, e só para a gente fechar, uma última pergunta. Você tem alguma dica para que o pessoal consiga aplicar, informar para os seus clientes, para os seus parceiros, a importância de se implementar um sistema de EPC ao invés do tradicional uso do respirador convencional? Então, porque não é tão caro assim, né? Você veja aquela primeira solução lá, que você põe uma coifa tipo canopy em cima do fogão, a quantidade de energia que o Rafael falou, a redução é 4 vezes. Se você põe uma coifa lateral, calculando a velocidade de captura, né, você vai gastar 4 vezes de energia. Então é questão de observação e questão de ser bom senso. O Rafael falou que os assessores dele nas pesquisas, ou foi o Caporelli, mas você é engenheiro? Não, como é que você sabe disso? Eu li no livro. Gente, o que interessa é capacitação. A gente lê no livro e aprende. Se você tem um curso superior, ou qualquer curso que seja técnico, é o que eu falei ontem na Assembleia aqui. Dá um American Board Off aí. Tem 7 milhões de páginas americanas que você tem que ser bom em alguma coisa. Então, eu aconselho
americano de farmacêutico, higienista, bombeiro, eletricista, mecânico, passou na prova, você não precisa ter graduação, você não precisa ser rock-toque, você não precisa ser engenheiro. Se você passar na prova, a prova é rigorosa. Eu fui fazer o ASME, né? American Engineer, da solda. Por que no Brasil, alguém citou a BEND ontem, né? Associação Brasileira de Ensaio Não Destrutivo e Inspeção. Se você não qualificar um soldador, se ele falhar na solda raio-x, alguém vai morrer. Vai explodir a caldeira, vai explodir a tubulação, ou o cabo de aço vai arrebentar. Então, o engenheiro N2, ele cobra R$20 mil para ensinar um soldador a soldar com raio-x. Mesma coisa a caldeira. Você vai projetar uma caldeira, se a solda não for 100%, ela vai explodir. Então, no Brasil, o que mata, o pessoal não quer nem saber se CREA vai processar ou não. Essa tônica tem que ser para tudo, pô. Estudou, passou na prova, você é capaz. Aqui no Brasil, a NR13 fala, engenheiro com atribuições de projeto, manutenção, mas ele não quis colocar que tem que ser engenheiro metalúrgico, mecânico. Por quê? Lobby das outras engenharias. Porque em 1978, quando fez a NR13, o fulano de tal era engenheiro civil, elétrico e mecânico. Você lembra disso? Aí ele era o inspetor número 1 de caldeiras. Nossa, se for mecânico, o doutor não vai poder falar. É só fazer prova. Lá nos Estados Unidos, o engenheiro mecânico e o técnico mecânico aprova a caldeira porque ele passou na prova. É só passar na prova. Lá não tem fraude, né? Aqui pode ter gente que cola na prova, mas lá não tem. Muito obrigado, Ederson. Parabéns.